Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Meus queridos irmãos, para nós este é o texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24º capítulo de São Lucas, os versículos 50 ao 53. Para nós, importantíssimo meditar a ascensão do Senhor nesta sétima semana do tempo pascal. E nesta meditação, 2 pontos são imprescindíveis. O primeiro deles, quem é Jesus, e o segundo, qual a importância desta festa, desta solenidade que a igreja celebra para as nossas vidas. Primeiro, por que é importante nós meditarmos com profundidade quem é Jesus? Porque, infelizmente, nos nossos tempos, a nossa fé ela pode acabar sendo afetada, sendo obscurecida pelo modo como se compreende a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa divina unida à sua natureza humana, Jesus, Deus e homem. Infelizmente, isso pode ser mal compreendido nos nossos tempos, de modo que a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ela seja praticamente negada, né? Concebendo Jesus apenas como um bom homem, como um homem legal, né? Como um grande profeta, um anunciador da paz, né? Meramente uma paz no sentido de ausência de conflitos, né? Nós podemos cair neste erro, e isso é muito perigoso. Então, importantíssimo nós lembrarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, né? Ele não é uma criatura, Ele é gerado eternamente no seio do Pai. Nunca houve, né, um único instante na eternidade que Jesus não existisse, né? Que Jesus não estivesse voltado para o Pai na eternidade, no seio da Santíssima Trindade, com também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E esta pessoa divina se encarnou. Para nós meditarmos o mistério da Ascensão, nós precisamos retomar também alguns outros dogmas. Nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus não é apenas um cara legal. Tá? Esquece essa coisa de pensar Jesus apenas como um bom homem, um grande profeta, né? Não, é evidente que Jesus é um bom homem, né? Mas Jesus não é somente um bom homem. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que se encarnou pela força do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. De tal modo que quando Nossa Senhora tomou nos braços aquela criança, reverentemente e com piedade, ela o adorou. Jesus ali na manjedoura, diante do qual estavam prostrados os seus pais, Maria Santíssima e São José, Justíssimo. Com grande devoção, Nossa Senhora e São José se prostraram diante daquela criança e o adoraram. Por quê? Porque aquele menino, aquele homem, menino, aqueles dedos frágeis, no dizer de São João Paulo II, sustentavam o universo e todas as galáxias, quer dizer, toda a criação. Aquele menino era Deus. E esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Deus se encarnou e se fez homem. E se fez homem para que o homem pudesse participar da vida de Deus, para que o homem participasse da vida divina, né? Para que o homem participasse realmente da felicidade que Deus na Santíssima Trindade possui ao se conhecer e ao se amar eterna e infinitamente. Então está aqui a grande alegria de nós meditarmos a Ascensão, né?
Porque senão nós pensamos apenas que a ascensão, o que é a ascensão? Ainda que nós acreditarmos que historicamente Jesus tenha subido aos céus, se nós não aprofundarmos nessa meditação, fica parecendo somente que a ascensão significa que Jesus, ele tinha um homem aqui e agora ele já não está mais aqui e está no céu. Mas o que é o céu? O que significa o homem ter se elevado? O homem, né? Jesus, em sua humanidade, ter se elevado ao seio do Pai. Significa que Jesus, este homem que é Deus, Deus que tomou para si, que assumiu uma natureza humana e que escondeu a sua divindade, meditemos um pouco a vida de Cristo. Jesus, durante toda a sua vida, ele escondeu a sua divindade, de tal modo que se dizia, mas não é este o carpinteiro? Não é este o filho de Maria, os seus irmãos, São José, Tiago? Claro, irmãos, os primos, né? Sabemos o que significa irmãos nos textos da Sagrada Escritura. Mas isso é meditação para outros momentos, nós já sabemos o que isso significa. Mas a sua divindade estava escondida. Estava escondida. O único momento em que Jesus revela mesmo algo de divino é na transfiguração. Na transfiguração, claro, Maria, José, eles sabiam que Jesus era Deus. Eles tinham fé. Eles sabiam. Mas as pessoas, de modo geral, não sabiam. Tanto que Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então ali também é um outro momento em que Pedro recebe de Deus, recebe do Pai, uma compreensão não meramente humana, mas a compreensão de que Jesus era o Filho de Deus. Mas de modo geral as pessoas não sabiam que Jesus era Deus. E Jesus na transfiguração, ele acaba revelando para Pedro, Tiago e João, ele acaba se transfigurando e mostrando-lhes a sua glória. No dizer do Papa São Leão Magno, não o Papa atual Leão XIV, o Papa São Leão Magno, que dizia que Jesus se transfigurou para que os discípulos, para que aqueles apóstolos, especialmente Pedro, Tiago e João, não se escandalizassem. Porque estes mesmos apóstolos estariam no momento de maior fraqueza de Jesus, na sua agonia mortal, onde ele suou sangue. Então a transfiguração também serviu para que aqueles apóstolos vissem não somente a grande fragilidade de Jesus, quando ele sua sangue, mas para que eles tivessem realmente aquela memória do Cristo glorificado, porque convém que o Cristo sofra para entrar em sua glória, como ele mesmo disse, não é? Mas de modo geral Jesus sempre escondeu a sua divindade, sempre se esteve escondida, né? Acontece, porém, que depois da sua morte, quando Jesus ressuscita, a ressurreição, e aqui mais um dogma, né? Importante para compreender a ascensão do Senhor, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não significa que Jesus ressuscitou de um modo natural, por exemplo, como foi com Lázaro. A ressurreição de Lázaro aconteceu milagrosamente, mas Lázaro voltou a viver a mesma vida, sentindo fome, sono, cansaço, dores. Isto não aconteceu com Jesus após a sua ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é uma ressurreição gloriosa, né? Em que agora não mais a sua divindade, que acaba se escondendo, né, na sua humanidade, mas a sua humanidade é que é glorificada pela divindade. Claro, a divindade e a humanidade de Cristo, né, na sua única pessoa, que é a pessoa eterna, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre estiveram intimamente unidas, de tal modo que nós dizemos que Maria é mãe de Deus, né? De tal modo que nós podemos dizer que Deus, né, ele padeceu na cruz. Por quê? Porque Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana e estava intimamente unida a ela. Mas agora é a humanidade que é glorificada.
E então Jesus começa a aparecer aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para lhes suscitar a luz da fé, e ele vai subir aos céus, né? A ascensão de Jesus é este evento histórico que realmente Jesus subiu aos céus, não é historinha, verdadeiramente Jesus subiu aos céus, né? Mas a subida de Cristo aos céus significa que agora existe um homem que participa, né, que está no céu, numa comunhão eterna com Deus, e que ele jamais pode perder. Existe lá no seio da Santíssima Trindade uma humanidade. Então Cristo, ao subir aos céus, ele abriu as portas dos céus, as portas do céu para a humanidade, para que todos aqueles que se unissem a ele pela fé, esperança e caridade, todos aqueles que fizessem, os homens de boa vontade, que fizessem a sua vontade, para que todos os crentes e todos os homens de boa vontade pudessem também participar desta vida divina com Deus no céu. Porque foi para isso que nós somos criados. O homem foi criado para Deus. Então Deus criou Adão e Eva para si. Quando Adão e Eva pecaram, o homem não tinha mais como resolver o problema. Por quê? Porque o pecado, ele tem uma gravidade infinita. Porque ele ofende uma pessoa de dignidade infinita, né? Ele ofende um ser, né? Que são três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que é um só Deus, mas que tem uma dignidade infinita. Então o homem não tinha mais como resolver isso. Como é que o homem vai reparar um dano cuja gravidade é infinita, sendo que o homem é limitado? Isso seria impossível para o homem. Mas Jesus, sendo Deus, ele se encarna, ele desce, porque aqueles atos do homem, aquele homem que morreu na cruz, ele era Deus, estava unido à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então os atos daquele homem também eram atos infinitos. Então Jesus, ao morrer na cruz, ele reparou superabundantemente o pecado de Adão. Reparou de tal modo, e não somente reparou, mas santificou toda a humanidade. Ao descer dos céus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno do Pai, Deus se fez homem, para que o homem pudesse se elevar a Deus. E este é o mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem Jesus, que é Deus, ao subir aos céus, abre as portas para toda a humanidade. E a ascensão de Cristo serve também, no dizer de Santo Tomás de Aquino, para aumentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. A nossa fé, porque o objeto da fé é invisível. É próprio da fé crer naquilo que não se vê, naquilo que é invisível. Aumenta a nossa esperança também, porque nós vemos que de fato Jesus ressuscitou, existe a humanidade, existe uma humanidade no céu. Então nós somos convidados, porque Jesus tomou a nossa humanidade. Assim como Deus, assim Jesus, como Deus na sua divindade, ele tem a mesma natureza, né, do Pai e do Espírito Santo, a mesma essência, aquilo que o Pai e o Espírito Santo são, Deus divino, né? Deus é divino. Jesus é divino. Ele é Deus de Deus. Assim Jesus tomou a nossa mesma humanidade, exceto no pecado. Então a nossa humanidade agora ela se une a Deus. E as portas do céu estão abertas. Então aumenta a nossa esperança, porque nós somos convidados a isso. E aumenta a nossa caridade. Por quê? Porque é próprio do amor se doar. É próprio do amor se comunicar e ir até o outro. Então é próprio agora dos nossos corações, né, santificados por Cristo, que os nossos corações desejem o céu, desejem o Cristo que está nos céus. Mas que por agora não estar limitado num corpo não glorioso, porque quando Cristo não era glorioso, quando o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo não era glorioso, ele estava limitado. Mas agora glorioso no céu, Jesus está presente nos corações de todos os homens
né, batizados, todos os homens batizados recebem a chamada inabitação trinitária, ou seja, a habitação de Deus nos seus corações. Todos os homens batizados que estão em estado de graça, que buscam fazer a vontade de Deus, né, Ele está presente nos nossos corações, Ele está presente no sacrário, numa presença com o seu próprio corpo, de forma sacramental, é verdade, mas o mesmo corpo de Cristo, né, sacramentado, está nos sacrários. Então a ascensão é para nós uma grande alegria, não é uma tristeza imaginar que Ele nos tenha deixado. Convém que eu vá para enviar o Espírito Santo. Também meditaremos no mistério de Pentecostes. Então é esta alegria, o mistério, né, a solenidade da ascensão, é essa grande meditação de que Jesus é verdadeiramente Deus, que se uniu à nossa humanidade e a elevou ao céu, a elevou a Deus, de modo que também nós, vivendo a vontade de Deus, seguindo os seus santos mandamentos, um dia entraremos ressuscitados, nossos corpos gloriosos, e participaremos desta vida que Jesus e também todos os santos que estão no céu já participam. Deus nos abençoe e nos conceda a graça, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, de São João Bosco e de São Domingos Sávio, de um dia nós alcançarmos a finalidade da nossa vocação, que é a nossa união para sempre com Deus na eternidade, que jamais passará. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.